Olá, boa noite, muito boa noite a todos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos começando ao vivo mais um Fórum Debate, programa que a gente tem feito diariamente para discutir basicamente questões de política, direitos humanos, questões de direitos sociais, mas nos últimos dias, né, nas últimas semanas, sempre centrado aí com a questão do coronavírus, não tem como a gente fugir dessa pauta da pandemia. Para quem não me conhece, eu sou Ivan Longo, estou aqui quase diariamente, a gente tem feito algumas intervenções com outros colaboradores aqui. E hoje temos uma edição especial, porque quem vai tocar, na verdade, aqui esse programa é a Ingrid Geromlich, que é colaboradora da Fórum, está no Rio de Janeiro. Ela que articulou esse programa de hoje com o nosso convidado, que é o Luiz Eduardo Soares, antropólogo, ex-secretário nacional de Segurança Pública. Todo mundo que acompanha a Fórum provavelmente conhece. Hoje, o tema da nossa conversa vai ser sobre a questão do coronavírus, os desafios para a sociedade diante da pandemia, as lições que podem ser tiradas disso. A Ingrid vai conduzir o programa, eu estou aqui para fazer uma mediação, para interagir com os internautas. A Ingrid vai voltar a apresentar esse programa em outras ocasiões, então já a apresentando aqui a todos, vou passar a palavra para ela e para o Luiz Eduardo. Boa noite, Ingrid, tudo bem? Boa noite, Ivan. Sempre querido ajudando a gente aqui. Queria mandar um abraço para toda a galera da Fórum, para a Adri, para o Rovai, para a Tati hoje, que suou aqui comigo para conseguir colocar o celular para a gente poder fazer a transmissão. Enfim, mandar um beijo para todos vocês. Pedir também para o pessoal que está acompanhando aí hoje com a gente que siga a Fórum, que acompanhe, né, que se inscreva no canal, que toque o sininho e fique acompanhando aí essas notícias quentes que a Fórum sempre traz para a gente em primeira mão. E, enfim, vamos lá, vamos nessa, né? Vamos apoiar o nosso jornalismo. Bom, eu queria aqui primeiro falar que o Luiz é uma pessoa assim extraordinária, muito querida. Eu queria te agradecer muito, Luiz, por você aceitar participar desse bate-papo aqui com a gente. Você que é uma figura que contribui muito, né, com a área das políticas públicas, principalmente na área de direitos humanos no Brasil, e é o intelectual que a gente fala que é o intelectual da praxis, né, da luta, que é o intelectual que produz, não só produz conteúdo, mas que produz também ação para a luta e nos orienta. Então, todos nós aqui te admiramos muito, né, não só na Fórum, mas todos nós que acompanhamos o teu trabalho. Então, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Imagina, Ingrid, prazer todo meu estar com você, com todo o pessoal da Fórum, um prazer muito grande. Tomara que a gente aproveite bem esse momento, que é um momento precioso, né, de reflexão no meio da agonia, no meio dessa angústia toda. E fala isso, como é que você está? Como é que está sendo a sua quarentena, Luiz? Como é que você está levando aí esse processo? Rigorosa, rigorosíssima. Eu estou em grupo de risco, né? Sou descartável pela idade, então a gente tem que tomar todo o cuidado possível e então está tudo bem, mas ao mesmo tempo a gente sentindo que a onda se aproxima de todos nós, né? Essa onda dramática vai se aproximando, primeiro nas antecipações dos cálculos dos epidemiólogos, etc., depois nas notícias, nas informações, a despeito das taxas de subnotificação, que são gigantescas, e toda a tentativa de negligenciar a relevância histórica desse momento está indo para o buraco, porque rigorosamente a realidade vai se impondo, né, com a sua dimensão de tragédia, a despeito da subnotificação. Então, histórias e histórias vão nos aproximando, os vizinhos, os parentes, os amigos, os companheiros, aqueles que estão, sobretudo nas áreas mais vulneráveis, né, porque as desigualdades terríveis brasileiras tornam essa uma viagem múltipla. Muitas vezes se diz estamos todos no mesmo barco, mas é claro que não, né? Há sempre os iates, os transatlânticos, as canoas e as boias, e aqueles que são os náufragos lançados aí. Nós não estamos na mesma viagem, embora o oceano seja comum. Então, o Brasil, e o Rio de Janeiro em particular, né, vão recepcionar a praga, a epidemia, a pandemia, com as suas desigualdades, as chagas abertas das desigualdades todas, o racismo estrutural, e tudo isso se manifesta, seja na precariedade da defesa, né, da prevenção, seja nos resultados, nos impactos diretos. Então,
Tem muita gente fazendo um trabalho muito bonito, solidário nas favelas, nas comunidades do Rio, não só do Rio, né? Muita gente se mobilizando, mas o governo federal, com essa letargia, parece que está apostando no caos, ainda com o discurso neoliberal, os fiapos que restam, ainda os fiapos retóricos ainda estão sendo mobilizados, como que a justificar essa espécie de inércia travestida de iniciativas sempre postergadas, prorrogadas, imprecisas e absolutamente incompatíveis com a magnitude do drama que nós temos, né? Então, é uma situação séria. Exato, a gente... Aqui rapidinho, só para dar um recado aqui para quem está assistindo a gente, antes da gente avançar na conversa, esse vídeo está sendo transmitido também pelo Facebook e pelo Twitter, além do nosso canal no YouTube. Mas eu queria pedir para quem está assistindo a gente pelo Facebook e pelo Twitter, para que migrem para o YouTube, porque através do YouTube a gente consegue acompanhar os comentários no nosso chat. A gente, inclusive, pede para que você que está assistindo mande o seu comentário, mande a sua pergunta relacionada ao assunto do debate, que a gente vai tentar reproduzir aqui para o Luiz Eduardo Soares. Então, se você está no Facebook ou Twitter, migre aqui para o YouTube, aproveita e já se inscreve no nosso canal, deixa seu like, você pode se tornar membro ou membra do nosso canal no YouTube, e dessa maneira você tem acesso a alguns benefícios aqui da Fórum, como, por exemplo, desconto no curso sobre racismo estrutural que a Fórum está lançando junto ao professor Denis de Oliveira, da ECA USP, aqui de São Paulo. Então, migre para o YouTube e venha interagir com a gente, assim, mandar suas perguntas aqui para o nosso convidado. Ingrid, está com você. Desculpa a interrupção. Não, imagina. Bom, Luiz, eu quero falar um pouco, a gente vai entrar nessa questão do Brasil, acho que a gente precisa aprofundar mais essa questão do contexto brasileiro, que acho que é um pouco bastante diferente, inclusive, da realidade no mundo. Mas a gente tem visto o seguinte, as pessoas têm falado, eu acho que a frase que a gente mais escuta ultimamente é que o mundo não será mais o mesmo depois do coronavírus. Acho que todo mundo já escutou essa frase pelo menos uma vez durante esse tempo aí da pandemia. Acontece que a gente tem aí duas perspectivas, ou enfim, duas defesas diferentes em relação a que mundo será esse, né? Então, acho que nesse sentido, quer dizer, se perguntando que mundo que a gente vai encontrar depois do coronavírus, acho que tem um setor, né, de pensadores, enfim, que defendem, que acham, acreditam que o mundo vai se tornar, de alguma maneira, mais solidário, que a gente poderia ter aí, talvez, uma reconstrução do que foi o modelo keynesiano, por exemplo, do pós-guerra, né? Que a gente tem uma presença mais forte do Estado, que você tem um acompanhamento maior nas políticas sociais, enfim, você tem, de uma certa forma, uma espécie de capitalismo mais humanizado, né? E, por outro lado, tem aqueles que já veem um cenário distópico, né? Que a gente, de caos social, de caos econômico, de perda de direitos, de aprofundamento do neoliberalismo. Eu queria saber de você, onde que você está? Qual das duas visões que você acha aí que vão ganhar nesse cenário aí pós-coronavírus? Essa questão é central, não é, Ingrid? Inclusive porque ela não é só um desafio intelectual para nós todos e todas, é também um desafio prático, né? Porque, de acordo com a bússola, a gente vai orientando a ação, e a ação é constitutiva desse futuro que a gente busca antecipar, pensando alto, trocando ideias, lendo, ouvindo. Acho que há 3 pontos importantes. Número 1, 2 deles são bastante triviais. A gente deve enfatizar a incerteza que está presente, porque senão a gente pode se iludir com os cálculos, o desenho de cenários possíveis, e é muito importante adotar uma perspectiva humilde diante da complexidade que nos desafia, que é maior do que a nossa experiência pregressa, do que os nossos conhecimentos. E nós vamos ter que ser muito criativos para reinventar, inclusive, categorias para dar conta de novos objetos, fenômenos do novo momento. Então, em primeiro lugar, a incerteza que já estava presente, era a marca do mundo contemporâneo, mas que assume uma dimensão muito mais grave, mais extensa, né? E, portanto, previsões agora só com muita cautela e mais como uma especulação, um exercício de imaginação. Número 2, o que sim está muito claro é que aquilo que parecia a realidade incontornável
simplesmente se desmanchou no ar, mostrando que o limite do real, do que se dizia limite do real, era o limite de uma política econômica determinada. Aquela realidade era a realidade construída por uma política econômica específica. Então, diziam que nós, os críticos da agenda neoliberal, éramos idealistas, sonhadores, românticos, e imaginavam a possibilidade de construir de muitos possíveis alternativas. Tudo isso era muito bonito, mas estava mais para o campo, digamos, da estética e da poesia, da ficção, do que propriamente da realização política. E de um dia para a noite, tudo se esvai, e tudo desmonta e realmente desmancha no ar. Isso é extraordinário. Eu me lembro que eu dizia para alunos meus, a gente sempre pensa nas aulas que dá, porque no meu caso foram 4 décadas, então você vive essa experiência da aula e as interlocuções com os alunos. Eu me lembro falando com eles sobre o que é uma ordem social, como ela não é estática e nem material. A gente não pega a ordem social. Ela é uma expectativa de um certo conjunto de relações que se preservariam com alguma estabilidade. Ela é, sobretudo, essa aposta, essa expectativa, essa convicção, baseada na experiência pregressa, que é pregressa, mesmo que tenha sido de 10 minutos atrás. É passado. E eu dizia para ele, se amanhã nós todos não sairmos da cama, nós, humanidade, esse mundo ruim, esse mesmo mundo que parece tão concreto e objetivo, ele deixa de existir. É claro que eu aí completava isso é muito difícil que aconteça porque é um problema de articulação com 6 bilhões e meio de pessoas, comunicação, articulação. Mas, do ponto de vista material, isso é possível. E nós tivemos essa lição extraordinária. É possível demolir o velho mundo, reerguer ou erguer outros mundos, porque eles são construídos por nós, são matéria histórica. Isso que está nos livros, lá, primeira página, primeiro dia de aula nas ciências sociais, na história, isso se revelou para nós didaticamente, de uma maneira terrível e chocante. Ora, se é assim, então, se o incontornável real ao qual a gente tinha de se submeter é plástico, flexível, passível de reconstrução, de remontagem, então nós agora abrimos um território de fato novo para nós. E isso é uma mudança muito significativa. Outro ponto você trouxe, e com toda razão, até o editorial do Financial Times reconheceu, o Macron tem dito isso, e você trouxe a um certo consenso internacional que está se consolidando, e nós estamos à margem, porque os nossos neoliberais aqui são tão atrasados, regressivos, reacionários, e são tão ignorantes a respeito da pompa, da arrogância, eles são tão distantes da realidade vivida do mundo contemporâneo do Brasil, que eles repetem os seus dogmas como aquele ventilador que funciona a pilha depois do fim do mundo. Ele continua girando, e a retórica continua encantando, no baile de máscaras do Titanic, enquanto se naufraga. É uma cena patética. Só falta mandar comer brioche. Vocês estão com fome? Vão viver a crise como brioche, se não tem pão. Eles vivem num outro mundo. Mas, fora dessa bolha dos neoliberais brasileiros, há um consenso que vai se formando de que nós estamos numa outra etapa e que vai ser necessário, de fato, que esse personagem maldito, do ponto de vista neoliberal, o Estado, intervenha, não só regule, invista, se for necessário rodar dinheiro, faça isso, assuma dívidas, o que for, mas constitua as condições para que se dê algum tipo de retomada. Nesse contexto, é claro que nós temos, então, um capitalismo que vai estar sendo remodelado, um jogo internacional com regras um pouco distintas, a China ocupando novos espaços, os Estados Unidos se isolando mais, por todas as razões. Então, nós vamos ter não mais multilateralismo, mas provavelmente algum tipo de alteração geopolítica relevante, o capitalismo se remodelando. Mas se remodelando, me parece que mais na direção do que você mesma dizia, de um capitalismo repaginado, que vai viver, como sempre,
no limite da sua possibilidade de exploração da força de trabalho, etc., mas com alguma dose de realidade, o que significa redistributivismo, alguma redução de desigualdades, etc. É um campo mais fértil para uma política que se inspire na eventual superação do próprio capitalismo. É só isso, eu não sou mais otimista do que isso, até porque eu acho que no Brasil, mesmo essa lição vai ser muito difícil de ser absorvida. Você não acha que já tem um movimento muito forte na Europa de protecionismo? Então, assim, a gente pode estar vendo agora a União Europeia ruir, né, de vez. Ela já vinha enfrentando uma série de desgastes, enfim, ao longo do tempo, mas agora, nesse cenário de coronavírus, existe uma possibilidade real de que, enfim, não exista mais a União Europeia como a gente conhece. Os Estados Unidos, como você falou, vai ter também, tem uma tendência a se voltar mais para medidas mais protecionistas, mais para o mercado interno. A China, por exemplo, já está montando todo um sistema, todo um esquema em que ela possa, por si própria, dar conta do mercado interno dela e fazer uma movimentação em torno agora da Europa e não mais do eixo Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo, a gente tem a presença do Estado que leva, de alguma certa forma, a gente acreditar que, e eu acredito, nós, enfim, acreditamos que a presença do Estado é fundamental, a gente precisa ter o Estado novamente atuando, né, com força e com direcionamento na economia, quer dizer, é o Estado que tem que ditar, porque porque nós estamos amparados pelo Estado, quer dizer, não mais as empresas, né, não mais a mão invisível do mercado, mas... por outro lado, existe essa tendência protecionista que a gente, né, que participou dos movimentos anti-globalização, quer dizer, desde a década de 90, anos 2000, os movimentos anti-globalização foram ganhando muito, né, entre as esquerdas, muita força. Mas agora a gente está vendo o contrário, a gente está vendo, por parte da própria esquerda, uma tendência a lutar para que exista, para que não exista esse movimento anti-globalização, porque, de uma certa forma, ele acaba atingindo os países mais pobres, países que dependem da exportação, enfim. Então, como é que você vê isso também? Porque existe aí uma contradição que nós vamos ter que lidar, né? Que tipo de globalização é essa? Quer dizer, se a gente faz um movimento anti-globalização, o que nós vamos esperar como resultado? Que movimento que a gente vai ter? Porque a gente está meio num xadrez aí um pouco complicado para a esquerda, você não acha? Acho, você tem toda a razão. E acho que há níveis e camadas distintas de realidade e de possibilidades. São muitas dinâmicas, é muito difícil imaginar como elas vão se compor. Mas você tem um nível, digamos, micro, que é também enraizado subjetiva e intersubjetivamente, que é aquele que alude a sentimentos, valores, linguagens e a nossa construção de memória e a nossa capacidade prospectiva, né? De antever futuros, se dirigir para determinados rumos. E aí se situa a experiência que você nomeou como da solidariedade. Isso tem a ver com o fato de que nós estamos reconhecendo um nível de interdependência entre nós, enquanto bichos, animais que somos, interdependência entre nós, bichos humanos, e não só, também relativamente às outras espécies, a natureza da qual nós somos parte. Inclusive, essa dualidade, nós e a natureza, é até engraçada, olhando criticamente hoje, né? Porque esse destaque é muito pretensioso, faz parte dessa híbris da construção humana. De fato, nós somos a natureza, nós somos parte da natureza, etc. E agora, as forças que independem até do nosso controle imediato intervêm já na crise climática, prenunciando catástrofes, etc., e alterando o curso da história enquanto feita por nós humanos, né, impondo limites de novo tipo, e agora num outro desdobramento ecológico, em que movimentos que escapam às intenções e aos projetos, etc., e à economia e às diversas economias, essa outra dinâmica intervém, a do vírus, e nos interliga, e nós nos tornamos passíveis de um tipo de comunicação material que era já existente, evidentemente, mas não pensada por nós, não com essa atenção, com essa focalização. Então, nós somos muito mais interdependentes, isso fica muito mais claro. Isso tem duas faces, a da solidariedade e a do medo do outro, da demonização do outro, que é fonte de contágio e que deve ser separado. Então, nós podemos tanto desdobrar daí
o reconhecimento da necessidade da solidariedade assumida enquanto princípio organizador da sociedade e orientação política maior, ou podemos vivenciar essa experiência da interdependência pelo seu negativo, pelo avesso, mais apartheid, mais apartação, mais estigma, preconceito, mais distinção, mais xenofobia. Chegamos nesse ponto. Isso está em disputa, como tudo mais está em disputa, e vai depender da política, do processo, com os limites que isso que chamamos natureza vai impor a nós. E nós vamos ter de incorporar mais e mais as questões que antes eram negligenciadas, inclusive em pautas da esquerda, relativas à crise climática, ao ambiente, à natureza no seu sentido mais amplo, mais profundo. No plano geopolítico ou econômico, as esquerdas são o espaço ideológico, cultural do internacionalismo. Essa sempre foi uma bandeira fundamental. Então, o internacionalismo é a nossa bandeira. Ocorre que, no período da globalização, o internacionalismo era, no máximo, um discurso que mascarava relações de poder, relações imperialistas, de espoliação de natureza colonial, pós-colonial, restabelecendo aí um jogo que se fizera na Inglaterra do século XIX, né? Enquanto os trabalhadores eram massacrados, exauridos para produzir, isso se torna impossível em função da luta de classe, da composição de forças no interior do país, e aos poucos, com o avanço de um equilíbrio maior dessas forças, o direito se impõe, alguns direitos se impõem, e há travas para esse nível de exploração assim intensiva da força de trabalho. Então, você desloca para outras partes do mundo e os escravos são agora os outros, ou os espoliados até o limite são os distantes, países dominados, etc. Então, era compreensível que as esquerdas se pronunciassem contra esta globalização, não contra o internacionalismo. Mas isso criou contradições, criou, de fato, uma série de problemas de compreensão, de ação, etc. Nesse momento, nós vamos ter também, como você disse, essa duplação. Por um lado, a necessidade de solidariedade, mesmo entre países. Fala-se muito de plano Marshall, agora sob hegemonia talvez chinesa ou mais multilateral, etc. Uma retomada do que ocorreu no mundo depois da Segunda Guerra, por exemplo. Mas fala-se também desse protecionismo que vai ser a contraface da xenofobia, do impedimento das migrações, etc. Essas disputas nós vamos travá-las nos níveis mais diferentes simultaneamente. O populismo de direita do Trump. E aí há alguma coisa muito interessante, Ingrid, interessante e desafiadora, que é o seguinte: qual é a bandeira do Trump quando ele é eleito? Bom, contra a globalização, não é? Porque estão roubando os trabalhos, o trabalho dos americanos, estão em emprego com os americanos. Não vamos nos meter nas guerras internacionais, ele se meteu, etc., mas vamos criar aqui barreiras. O muro é o símbolo material que expressa muito bem essa atitude. E, ao mesmo tempo, um liberalismo radical, né, de corte ultradireitista, que lava as mãos para os compromissos sociais do Estado, abaixa os impostos, reduz impostos para os ricos e super ricos, acaba com o sistema de saúde pública, o vestígio que o Obama deixara de saúde pública, etc., na direção de um mercado selvagem, ao mesmo tempo com esse protecionismo. Então, o inimigo é sempre criado, é sempre o outro, é sempre externo. E aqui no Brasil, nós tivemos o símile, né, que é tão cópia, clone de Trump, que copia até os movimentos cotidianos, os grupos que vão para a rua fazendo carreata. Está tudo ficando patético, porque eles têm um modelito que eles simplesmente replicam. Acontece que aqui, Bolsonaro, ao contrário do Trump, que é um bilionário que sempre tende a defender mercado selvagem, aqui o Bolsonaro sempre foi um estatista no sentido mais trivial da palavra, né? Se é que ele foi alguma coisa, porque ele tem nenhuma substância ideológica, mas ele era protecionista e ele tinha uma perspectiva que não se afinava com a do mercado neoliberal, etc., ao longo da vida dele. Ele fez um casamento de ocasião de interesse.
com Paulo Guedes e o mercado financeiro para que as elites sob a hegemonia do capital financeiro pudessem adotá-lo como candidato viável, disponível. Então, você tem essa figura patética ligada a um mundo evangélico, eu não quero homogeneizar nem criticar de forma homogênea e preconceituosa o universo evangélico, que é plural, contraditório, mas, enfim, com o apoio dos setores conservadores e os setores manipulados e manipuladores que estão aí nesse universo, mais militares, né, mais a elite e a classe média preconceituosa, porque aí vem um discurso homofóbico, racista, misógino, etc., aquela classe média que se sentia aviltada porque os invisíveis apareciam no aeroporto, porque tinha havido alguma distribuição de renda, porque o Brasil tinha afirmado alguns direitos na era Lula, etc. Isso era insuportável, isso tudo se manifesta nesse antipetismo patológico, etc. Bom, esse amálgama chega ao poder. Mas até que ponto nós estamos dando de barato que Bolsonaro será sempre refratário a uma inflexão econômica capaz de ressituá-lo, fazendo com que ele se torne um populista que dialogue com demandas populares, que deixe em segundo plano o mercado mais selvagem e que dialogue, então, com um neonacionalismo e uma perspectiva mais distributivista, inclusive, que lhe dê um substrato de apoio com o discurso fascista, porque o integralismo era capaz disso. Nós temos uma tradição brasileira importante no integralismo. O integralismo chegou a fazer 10 milhões de votos lá em 55. Foi em 55, eu acho que sim. Mas, enfim, o integralismo tem uma presença no Brasil importante. Essa direita pode subitamente nos surpreender com um movimento que nós não estamos esperando. Porque se eles continuarem indo na linha Paulo Guedes, eles vão para o desastre, de fato. E o desastre só interessa ao Bolsonaro se ele puder tirar dividendos daí, concentrando poderes em nome da ordem e finalmente dando autogolpe com base nos saques e no desespero popular. É sobre isso que eu queria entrar com você, porque a gente tem dois cenários no Brasil, né? Que a gente oscila entre a possibilidade de se manter como está e ter um aprofundamento, né, das políticas neoliberais, enfim, e todo tipo de corte nas políticas sociais, porque ele já demonstrou que ele não tem nenhum interesse em fazer concessões, né? A gente já viu, por exemplo, hoje a notícia de que já não pagaria, né, a renda básica às pessoas por questões, porque muita gente procurou. Enfim, cada hora a gente tem uma novidade aí, então a gente não tem muito como contar, um cenário completamente... todo tipo de imprevisto pode acontecer nesse governo. Então você tem um cenário que é o aprofundamento do que já está, né? E você tem, por outro lado, a possibilidade da gente ter um Leviatã 2.0 tropicalista aqui no Brasil, quer dizer, que é, de fato, como você falou, um autogolpe, e a gente ter justificado por um clima que provavelmente, enfim, conforme as coisas vão andando, provavelmente esse clima vai se acirrar, a gente vai ter um estado aí de caos social, e a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, quer dizer, as pessoas vão para a rua, vai ter saques, e isso a gente já está vendo acontecer em alguns lugares. Então, o que você acha que vai acontecer? Você acha que o Bolsonaro... porque hoje a gente vê que ele teve aí, ele avança um pouco nessa coisa do golpe, a gente sabe muito bem que isso é uma realidade, a qualquer momento isso pode ser feito, mas, por outro lado, os militares estão segurando ainda, ele não tem o apoio da cúpula dos militares, porque se tivesse, provavelmente, esse golpe já teria acontecido. Então, o que você está prevendo aí para o Brasil? O que você acha que vai acontecer? Você prevê esse caos social e essa possibilidade real de um golpe a partir, justificado por esse caos, quer dizer, para dizer que vai conter o que pode vir a acontecer no Brasil? Na medida que você falava, eu imaginava uma cena, uma espécie de pas de deux, no caso a Troyes, Bolsonaro valsando, dançando com as elites e com os altos escalões militares à beira do precipício, na beira do abismo. Essa valsa macabra, porque, de fato, você disse muito bem, ele ensaia e recua e testa limites, dá mais um passo a cada dia. O que ainda
o limita, eu nem diria que são predominantemente militares, embora eu seja ignorante nessa matéria, eu não posso falar disso com segurança, eu me informo indiretamente. Então, eu não tenho como asseverar nada a esse respeito. Mas a impressão que eu tenho é que o decisivo para conter Bolsonaro é a existência de um vice-presidente plausível para os militares e digerível, palatável para as elites, que é uma espécie de versão Bolsonaro administrável, né? Mais, como se diz, mais domesticado, mais civilizado. É o contrário do Jânio. O Jânio Quadros pôde ameaçar, apresentar a renúncia como uma ameaça, como uma chantagem, porque João Goulart, que viajava para a China, estava na China no momento, era o vice-presidente. Então, o que ele dizia é: ou vocês me dão o poder que eu quero, ou vocês vão herdar um personagem getulista, com simpatias à esquerda, reformista, pelo menos. E essa era a grande ameaça com a qual ele jogava. Não deu certo no caso do Jânio, graças à rede da legalidade, ao esforço de Brizola e das resistências populares, e vários fatores concorreram para isso. Mas esse ensaio acabou depois dando no golpe de 64. Nesse momento, o Bolsonaro não tem como ameaçar ou fazer nenhuma chantagem. Ele fica brincando, dizendo que o comunismo, mas ninguém leva a sério, que é um absurdo completo. Então, qual é a ameaça? Qual é a ameaça com a qual ele pode justificar para os próprios militares e para as elites financeiras, etc., um golpe? Nesse caso, portanto, há uma saída apenas para ele, que é o caos ao qual você se referia. Então, essa postergação, essa letargia na concessão dos recursos, na atenção, esse mundo não desmoronou porque a sociedade civil está em manifestações correntes de solidariedade no cotidiano. A sociedade civil, nas favelas, nas comunidades, está se articulando, fazendo chegar comida lá na casa de quem está com fome todos os dias. É um esforço dantesco. Fazendo adendo para você, a exemplo do que aconteceu em Paraisópolis, que é um exemplo muito bonito, né, de organização. Eles elegeram 50 chefes de rua, onde as pessoas tomam conta, né, dos moradores daquela rua. Você vê o exemplo de organização, de auto-organização do povo, né? Na Maré, na Maré, tá fazendo na Rocinha. A CUFA está fazendo em várias partes do Brasil. No Alemão, a turma do Alemão fazendo coisas incríveis. Na Cidade de Deus. Onde quer que você olhe, você encontra iniciativas importantes, populares, com articulações, etc., às vezes com participação, inclusive, de camadas médias, e isso, por enquanto, está sendo minimamente suficiente, mas isso não vai bastar, é claro. Os tais recursos são submetidos a alguns obstáculos ridículos. Basta ter um smartphone e baixar um aplicativo. 30% da população no Nordeste não tem acesso à internet, não tem smartphone. Como assim? Como smartphone? Agora tem problemas no CPF. Mas que CPF? As pessoas com fome, o sentimento de urgência, a noção da emergência e da magnitude do desastre passa longe dessa turma. O Bolsonaro não pode ser tão idiota, tão estúpido. Ele tem noção do que está em curso. E se ele não tem outros que o assessoram, trarão a ele um pouco do sabor e da antecipação do caos. Então, se ele aceita essa letargia, concorre para ela, cria embaraços para o próprio fluxo do trabalho, no caso do Ministério da Saúde, com o Congresso, indo e vindo, e justificando problemas, sufocando os governadores, que são seus inimigos políticos, para que eles todos tenham de beijar suas mãos, e mais do que isso, para que eles não consigam impedir o caos. Então, o que se desenha é o caos, quer dizer, fome, desespero, doença, morte nas filas de hospitais, mortes em casa, e de uma forma terrível, que é essa morte pelo sufocamento,
Você imagina o que isso incita desespero, e do desespero não sai política, não sai orientação convergente, voltada para objetivos comuns, não sai ação mediada pela racionalidade, mesmo que fosse violenta. Não. O desespero e a depressão apontam para, se não a inércia, a explosão. A explosão e na busca imediata, inclusive, do alimento. Então, saques e o que mais vier. E é claro que esse é o momento de triunfo de Bolsonaro, porque seus principais parceiros nem são os generais, são os policiais e não são os militares. É bom lembrar, porque assim, a gente viu alguns ensaios, né, de algumas polícias estaduais que têm uma relação muito direta com ele, e isso vai explodir com certeza nessas milícias em vários estados do Brasil que estão só aguardando aí, né, uma orientação para seguir. Você viu essa foto impressionante que a Folha publicou? Eu não sei se quem está nos vendo e nos ouvindo chegou a ter a oportunidade de ver. É uma foto impressionante de um policial militar apontando uma arma ali na Avenida Niemeyer, me parece? Sim, essa imagem. Apontando uma arma na direção da favela do Vidigal, da comunidade do Vidigal, apontando para cima a arma. No Vidigal, pessoas vaiando o protesto, a manifestação bolsonarista, que se dava sob a forma da carreata. E o policial protegendo a carreata e apontando a arma para o Vidigal, ao lado da carreata. É muito simbólica. Essa foto é do Lucas Landau, da Reuters, e aí a Folha acabou publicando. Gente, eu vou dar uma interrompida rápida aqui, antes da gente prosseguir com o assunto, só para dar uma interagida com o pessoal que está comentando aqui no nosso chat. Por exemplo, entrou aqui o Almeri Guerra, falou, que pena, cheguei agora. Luiz Eduardo Soares mandou um abraço, enfim. A maioria, o programa vai estar disponível na íntegra depois que a gente finalizar aqui, então você pode pegar o começo, o meio, caso você tenha perdido alguma coisa. O recado vale para todos também. Se você chegou agora na nossa transmissão, você pode recuperar depois toda a conversa e aproveita, caso você não seja inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, assim você ajuda a nossa transmissão a chegar a um número cada vez maior de pessoas e assim ajuda a fortalecer também o nosso debate. Temos alguns comentários aqui que eu vou reproduzir antes da gente continuar, aqui o pessoal vai participando. A Lavínia, por exemplo, comentou, fico pensando que se a vacina demorar para sair, será impossível pensar em uma possibilidade de transição. A Simone Vieira comenta aqui, não acredito que as pessoas melhorem, principalmente aqui no Brasil, mas torço para isso acontecer. Enfim, se você está assistindo aqui o nosso debate pelo Facebook ou pelo Twitter, migra para o YouTube, assim você pode comentar e inclusive mandar perguntas que a gente tenta reproduzir aqui, mas somente no YouTube que a gente consegue fazer essa interação. Então venha para cá e se inscreva no nosso canal. Vou devolver a palavra para Ingrid. Aproveitar o momento, recado, Luiz Eduardo Rubens Casara te mandou um beijo. Eu queria... ele, grande. É um querido também. Ele é um querido. E mandar um beijo aí para o pessoal do PEPED, lá do Instituto de Economia da UFRJ, que estão assistindo a gente também. Luiz, eu queria fazer uma outra pergunta para você. A gente está com o tempo aqui, né, corrido, mas que eu acho que é uma pergunta importante que entra nesse... ela é um pouco mais macro, sai um pouco do cenário do Brasil, mas eu acho que ela é importante para a gente pensar também sobre essa questão da perda da liberdade, da possibilidade da perda da liberdade. A gente está vendo... tem ouvido falar numa discussão que tem enfim, bastante acontecendo por aí, que é sobre essa tecnologia do monitoramento de informações, né? Quer dizer, que é talvez a possibilidade da gente perder as nossas liberdades individuais. A gente tem visto exemplos, por exemplo, na China, né? Principalmente na China, quer dizer, que controla as pessoas, por exemplo, pelo celular, para saber se é uma pessoa infectada ou não. Enfim, a tecnologia pode ser usada de maneiras benéficas ou não, né? A gente viu, por exemplo, saindo um pouco da Ásia, do Netanyahu, que também lá em Israel ele criou, se não me engano, um decreto de emergência que usa a mesma tecnologia, né? A mesma tecnologia usada para combater os terroristas está sendo usada hoje para rastrear pacientes com coronavírus, né? Então isso surge também como uma possibilidade de você resolver problemas, principalmente hoje, no momento que a gente está vivendo, mas e no pós, né? E o que pode acontecer
com isso, essa tecnologia da vigilância que está vindo aí para ficar e está sendo importada pelos países ocidentais e a tendência é que isso se torne cada vez mais premente nessas sociedades. Então, o que você está vendo aí? O que você acha que pode acontecer? E como é que isso pode também isso pode acontecer no Brasil? Talvez demore um pouco mais, mas como que você está vendo a possibilidade dessa tecnologia da vigilância vir para ficar e como que ela pode aí atuar politicamente, enfim, em outros setores da nossa vida para além do coronavírus? Olha, Ingrid, nos textos que eu tenho escrito desde o início da pandemia, eu sempre chamo atenção para isso, porque isso me parece um aspecto fundamental do problema que a gente está vivendo. Eu falo, inclusive, numa polícia médica. Eu acho que nós caminhamos cada vez mais nessa direção, de virmos a ter, de fato, uma polícia médica. Isso já está presente na política de drogas, está presente na intervenção na vida privada por vários meios, inclusive nos saberes de autoajuda relativos às dietas todas, aos controles do corpo, enfim, há toda uma problemática aí que é objeto de muitos estudos há bastante tempo e que, nesse momento crítico, acaba incidindo sobre a nossa experiência da relação com o nosso corpo e com os valores fundamentais como intimidade, privacidade e liberdade. E é claro que a tendência, me parece, muito forte é que nós nos tornemos, como sociedades humanas, aquelas, pelo menos, que são mais refratárias à intervenção ditatorial, nós nos tornemos mais tolerantes para a utilização de vigilância, de instrumentos, recursos, expedientes, mecanismos de vigilância, de uma vigilância insidiosa. Esse é o grande tema do século XXI, se nós pensarmos que, inclusive, na sobreposição com a economia, com a política, porque Google, Facebook, Amazon, nós estamos falando, enfim, de onde está o poder e a riqueza, quais são as grandes corporações, onde está circulando o capital, ainda que ele se reproduza na lógica do capital financeiro. Esses agentes, esses players são absolutamente decisivos e eles estão lidando com as tecnologias que intervêm nas comunicações e também nas comunicações nossas conosco mesmos. Eu quero dizer o seguinte, veja, por exemplo, quando o John Locke, para homenagear um dos pais do liberalismo, quando John Locke escreve e pensa, ele diz, bom, nós temos como nossa propriedade o nosso corpo, e a liberdade é o exercício dessa propriedade. E a primeira propriedade, objeto da nossa propriedade, é o próprio corpo, e as extensões do corpo o serão também, via trabalho. O dispêndio de energia estende o nosso corpo para as suas realizações, o que faz com que a criação da moeda se converta num grande desafio para ele. Ele vai, então, dividir a gênese da ordem social em dois caminhos, aquele que é anterior à moeda, em que a propriedade é só aquilo que diz respeito ao trabalho e ao objeto do trabalho, portanto, a exploração está muito limitada aí, e depois, com a intervenção da moeda, a possibilidade de você magnificar, potencializar os domínios para além do que você produz diretamente, a própria ideia de propriedade é alterada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa ideia liberal é muito forte de que o corpo é nossa propriedade. O que está em jogo é a própria ideia de corpo e a própria ideia do que somos nós mesmos, porque há algo em nosso corpo agora, sempre foi assim, mas agora está muito claro que não é nosso, há algo que é invisível e que nos penetra e que nos atravessa e que chega ao outro, que nos une ao outro pelo contágio, pela infecção. Nós somos atravessados por dinâmicas, não só as do amor ou da repugnância, do ódio, da comunicação da palavra, dos bits virtuais. Nós somos atravessados pelos vírus, por essa natureza feroz e incontrolável que atua em outras dimensões. Quando, então, nós começamos a nos ver sem essa perspectiva onipotente de que nos controlamos a nós mesmos, a nossa consciência. Claro que isso explodiu com a psicanálise já no final do século XIX, mas isso ainda está muito presente no modelo liberal do indivíduo,
essa visão do ator utilitário, que calcula e que é racional. Isso está sendo dinamitado pela forma pela qual nós reconhecemos o nosso discurso pela mediação da rede, que nos devolve o nosso discurso alterado, sem que nós tenhamos controle sobre ele, sobre seus ecos e desdobramentos. Isso que a gente vê nos algoritmos, a forma pela qual nós vamos sendo enredados nas redes. Nós não enredamos e somos passivos enquanto somos sujeitos. Esse mundo é perturbador, e o grande herói do nosso tempo, Snowden, trouxe para nós, evidenciou como isso já tomou a forma desse Leviatã, dessa máquina de controle extraordinária no NSA americano. Mas era uma denúncia que custou quase a sua vida e de algo clandestino. O que acontece é o seguinte: depois da pandemia, vai haver uma migração da NSA para a sala, para o Oval Office, ali para a Casa Branca, para o gabinete ao lado do gabinete do presidente. Claro que eles já estão lá, mas de forma mascarada. Agora, a tendência justificada, é que, nas sombras da clandestinidade, as máquinas de controle, sob a versão higienista e médica, de prevenção e de saúde. E aí os impérios da idade da saúde, das definições de saúde, de branquitude, isso vai ser a festa dos racistas, isso vai ser a festa dos transfóbicos e homofóbicos, etc. Nós estamos na iminência de enfrentar de novo aquilo que parecia que com a vitória sobre o nazismo estaria derrotado, né? Isso, então, está presente, sim, como um imenso desafio, porque, por outro lado, como você dizia muito bem, essa tecnologia pode ser muito importante para garantir a vida e a sobrevida da espécie. E, portanto, como lidar com a tecnologia e as possibilidades de prevenção num ambiente democrático, de transparência e algum controle sem ingenuidades. É um mega tema, ninguém tem a solução para isso, mas se nós não tivermos atentos desde já para esse risco, acho que nós vamos ser levados de roldão, né, nessa tempestade. E eu sou muito otimista do ponto de vista evolucionário e histórico. Eu acho que nos capítulos subsequentes dessa novela, que é a nossa, alguma coisa vai dar certo, tende a dar, já deu no passado, etc. Então, eu posso ser pessimista em relação ao meu tempo e aos capítulos que eu vou conhecer, mas eu acho que num processo mais amplo é possível que a gente retire disso lições, avance, invente universos muito mais próximos das utopias com as quais a gente sonhou e sonha. E também do ponto de vista ecológico, há forças aí de restauração, de renovação importantes. As sociedades indígenas nos mostram, né, potenciais extraordinários do humano que nós estamos agora desprezando e buscando destruir. Então, é possível ter algum otimismo, mas eu não sou absolutamente otimista em relação ao depois de amanhã. Alguém, eu não ouvi, desculpe quem fez essa menção, e o Ivan leu a observação, eu não me lembro o nome, mas essa pessoa dizia que, enfim, não estava vendo com muito otimismo, achando que nós não vamos ser tão melhores assim. Eu não vejo como nós venhamos a sair desse tormento quando sairmos melhorados, sabe? Com a noção de que agora eu compreendo que o amor deve se impor aos ganhos materiais, agora eu sou solidário. Eu não compro essa, o Brasil é esse horror. Nós descobrimos, saiu do armário, o horror que nós somos. Então, não vai ser a pandemia e o sofrimento, nesse caso, suficiente para uma mudança significativa. Eu tenho o Harari, não sei se você fala esse nome dele, o Yuval Harari, ele faz uma fala interessante quando ele diz que o dilema que a gente vai viver no pós-coronavírus é entre essa vigilância totalitária e o empoderamento dos cidadãos. E o segundo desafio seria entre o isolamento nacionalista e a solidariedade global. Eu acho que a gente tem um dever de casa também, né? Porque, para quem fala... Tem gente que brinca quando eu falo que eu sou otimista, mas eu acho que o otimismo ele é uma construção, né? A gente não pode viver
mundo de Poliana e achando que isso vai surgir naturalmente, porque eu não acho que esse processo é um processo natural. E aí tem o nosso filósofo querido, Zizek, que é enfim, hoje é um queridinho da esquerda, que ele fala inclusive num novo comunismo, assim, não mais o comunismo totalitário que se viveu, né, em outros exemplos no mundo, mas um novo comunismo, e ele acredita nessa solidariedade em nível local e global. Mas ele fala exatamente sobre essa mesma coisa, quer dizer, vamos usar essa quarentena não somente para, enfim, para a gente ver filme, sei lá, e assistir live, mas é para realmente pensar, né, que futuro é esse que a gente quer, que tipo de construção a gente quer trazer, né, de contribuição a gente quer trazer para esse novo futuro. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? De fato usar as nossas forças, as nossas redes, as nossas capacidades intelectuais, enfim, que a gente realmente possa usar isso a serviço de alguma coisa que possa vir a surgir. Eu acho que nem de um lado a gente viver nesse pessimismo de que tudo vai ser muito ruim, nem por outro lado um otimismo de que as coisas por si só vão se resolver, mas eu acho que esse otimismo do fazer, do criar, né, do co-criar, do estar presente nessa luta e nesse processo é que talvez o grande desafio da gente, né, das esquerdas, enfim, dos pensadores que estão pensando aí num lado, enfim, futuro diferente. É aquele ponto do qual a gente falou desde o início, né? Depende da política, da construção do que a gente faça com isso. E se a gente não tiver ânimo, não faz. E não terá ânimo se não supuser a possibilidade de algum avanço, alguma qualificação, algum caminho. Então, você tem toda a razão, isso é absolutamente indispensável. E há uma convergência em relação a isso que diz o Zizek, do modo como eu penso. Eu publiquei meu livro mais recente, no final do ano passado, saiu pela Todavia, se chama O Brasil e Seu Duplo. E ali eu trabalho com definindo uma hipótese interessante que seria, eu brincava com o David Harvard, dizendo que seria a 18ª contradição do capitalismo. Ele tem aquele livro sobre as 17 contradições do capitalismo. Deixa eu acrescentar mais uma, não vai fazer mal. Então, é uma hipótese interessante, que é de que nós caminhamos para o individualismo de uma forma tão radical por conta da confluência de muitos fatores que tem a ver com aquilo que Norbert Elias chama do processo civilizatório, com o processo de industrialização e modernização de que trata o Marx, tantos outros autores, processos diversos do mercado foram constituindo essa figura, essa antropologia reducionista e unidimensional de que falava o velho Horkheimer, também o Marcuse, o pessoal da Escola de Frankfurt. Essa dilapidação da complexidade humana foi se construindo e nós temos esse indivíduo, personagem, que é egoísta, etc., calculador, racional, etc., que não é igual a ser humano nenhum, mas que funciona como um personagem. O fato é que o individualismo também proporcionou uma experiência de liberdade e um namoro com a emancipação, com a autonomia, inusitado. Na medida que foi se radicalizando, nós tivemos a possibilidade de uma experiência extraordinária, que é a separação entre sexualidade, corpo e gênero, com possibilidade de reinvenção do humano para além do que estava concebido. Isso tudo conduzindo para a explosão das camisas de força e das classificações. Então, eu brincava, todo mundo teve que sair do armário, isso era muito importante, politicamente foi fundamental. Mas o grande risco é que se saísse do armário e se entrasse em gavetas, porque aí, de novo, você tem classificações que são aprisionantes. E o que é de mais interessante nos movimentos sociais contemporâneos, aliás, já das últimas duas décadas e meia, pelo menos, é a da explosão das gavetas também, em que você não é nada, você é o que se experimenta na liberdade, digamos, do cardápio das possibilidades humanas, dentro das suas limitações psíquicas, naturais, etc. Mas esse potencial está aberto e não está aprisionado por nenhum compromisso com gavetas, com classificações, senão politicamente, nos processos que vão se dando, mas eles são dinâmicos. Então, nós chegamos numa encruzilhada em que o individualismo pode estar rompendo o espelho, quebrando o espelho, indo para o outro lado. Porque se o humano começa a vivenciar a possibilidade da reinvenção de si num nível não soberano e onipotente, racional, mas num campo experiencial, radical,
a tendência é que se encontre aí o outro, não só o outro em si, que é sempre esse caminho de mutação permanente, das metamorfoses na direção da alteração do outro, o alterar, a alteração de si, o si mesmo como o outro, mas do outro fisicamente dado, materialmente dado, ou seja, a experiência da solidariedade, da fraternidade, em que um novo comunismo infraindividualista ou hiperindividualista, para além do individualismo, mas incorporando aquilo que foi dado na tradição individualista, em que esse potencial aí talvez esteja irrompendo diante de nós. A pandemia pode jogar água nesse moinho de outras maneiras. Eu falava para você da mudança na percepção de corpo, mente, propriedade, liberdade, relação, interdependência, etc. Então, nós podemos estar, sim, em mais uma etapa de um processo de renovação revolucionário, efetivamente revolucionário, em que a própria ideia de política de identidade não faz nenhum sentido, que é muito mais que isso, luta por direitos, atravessadas pelas questões dos afetos, das sexualidades, no plural, dos corpos redesenhados, reconfigurados, etc., e de relações sociais de poder transformadas. Então, a ideia desse comunismo que emerge daí, eu trabalho explicitamente nesse livro Brasil Seu Duplo. Então, quando eu ouço isso dos Zizek, eu me reconheço, eu acho que há aí alguma coisa extremamente importante. Por outro lado, a gente tem, como sempre, né, nos processos históricos, os riscos das monstruosidades, né, dos leviatãs e das vigilâncias e desses saberes que vão domesticando as experiências e as controlando. Isso tudo está presente ao mesmo tempo, né? E as contradições são a matéria mesma da nossa vida coletiva e vida na história. É verdade. A gente está caminhando para o final aqui, né, Ivan? Sim, sim. Se tiver mais alguma coisa para perguntar, acho que a gente pode ir finalizando, sim. Eu quero perguntar duas coisas para o Luiz, mas bem rapidinho, assim. Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando acabar essa quarentena? Para mim ou para o Luiz Eduardo, né? Eu tinha entendido. Para o Luiz Eduardo. Para você também. Eu vou sair, vou dar uma volta, sem nada que não seja prosaico, nada épico. E vou encontrar amigos que eu estou vendo sempre pelas redes, né? E a ideia de encontrar amigas e amigos, minhas filhas e netos, etc., isso é o que falta, né? Porque a gente tem esse contato assim, distante. Então, o programa é esse, é rever amigos e dar, como dizia a vovó, dar uma volta. Muito bem. Uma outra coisa que eu queria que você indicasse para a gente, algumas leituras, enfim, algum livro que você acha interessante para a gente passar por esse momento, enfim, seja para informar, seja para ficar mais sábio, ou seja simplesmente pela poesia. Acho que é importante a gente, né, se apegar aos livros agora. O que você indica aí para a galera? Se você tivesse me dito que ia fazer essa pergunta, eu teria pensado várias vezes. Acho que você não falou, vou pegar o que está aqui comigo, que eu estou lendo no momento. Que é esse livro aqui, é extremamente interessante. Deixa eu tirar esse. Pablo Gonçalo, O Cinema como Refúgio da Escrita, Roteiro e Paisagens em Peter Handke e Wim Wenders. O Pablo Gonçalo é professor da UNB, é um livro belíssimo, interessantíssimo para quem se interessa por literatura, cinema, entre cruzamentos entre essas linguagens. A gente adora esse livro. No momento que a gente tem os nossos artistas hoje completamente oprimidos por uma política de governo que, enfim, cadê Regina Duarte, inclusive, né? Os artistas têm feito essa pergunta, cadê a Regina, que não se pronuncia, que não faz absolutamente nada para ajudar os milhões de artistas que estão aí pelo Brasil e que hoje completamente desamparados, né? Então é importantíssimo que a gente
dê valor à nossa arte, que a gente contribua de alguma maneira para que a arte continue existindo, porque se a gente está aqui hoje, se a gente consegue levantar da cama, ter saúde mental, é graças ao trabalho dessas pessoas que trazem poesia, que trazem afeto, que trazem a arte para a nossa vida. Então é muito importante a gente fortalecer, né, essas pessoas e esses trabalhos que são importantíssimos. Então é isso, pessoal. Eu queria aproveitar e mandar um beijo para minha mãe, Dona Vilda, meu pai, seu Pedro, estão me assistindo, são fãs, aqueles que ficam assistindo tudo que a gente faz. Minha irmã querida, que também é a Mirka, que me ajudou aqui a fazer a transmissão, porque eu não conseguia achar de forma nenhuma o problema que estava no meu celular para conseguir fazer essa transmissão e dizer o quanto eles são importantes para mim, minha família. Como você falou, né, Luiz? A gente, eu acho que no isolamento dos corpos, esse sentimento de aproximação é ainda maior, né? Então, o quanto que é importante a gente valorizar esses afetos, sejam os amigos, seja quem for, mas valorizar esse afeto. Então, vamos ajudar também, eu acho que é importante a gente falar aqui, só para terminar, sobre a importância de apoiar, né, as pessoas principalmente as pessoas mais velhas, que a gente vê aí várias matérias falando sobre isso, né, da solidão que muitas pessoas estão enfrentando hoje. Então, se você ficou de ligar para aquela pessoa, não ligou até hoje, liga, participa da vida, porque esse momento de isolamento é um momento também da renovação desses afetos, mesmo distante, para que a gente possa mostrar o quanto essas pessoas são importantes para a gente. Então, saúde mental é muito importante nesse momento. Pratiquem, seja como for, seja da forma que lhe convenha, mas pratique ações que lhe trazem essa saúde mental, porque a gente está passando por momentos muito desafiantes para toda a humanidade, né? E é isso, agradecer mais uma vez a Fórum, pedir para o pessoal que está seguindo a gente aqui para acompanhar, quem não segue a Fórum ainda, para entrar, se inscrever no canal, ativar o sininho, acompanhar a Fórum tem feito um trabalho muito importante de informação para a gente, então é importante a gente valorizar esse trabalho de todos esses profissionais, agradecer muitíssimo ao Ivan, que é um querido, é um parceiro, sempre de todas as horas, então, mais uma vez, obrigada, Ivan, por ter acompanhado a gente aqui. Imagina, estamos juntos, muito bom, muito boa a condução da Ingrid aqui, a participação do Luiz Eduardo Soares, muito produtiva, muita gente elogiando aqui a nossa transmissão, então se você chegou na metade, no final, depois o vídeo vai estar disponível na íntegra para vocês conferirem, e amanhã o Fórum Debate está de volta. Eu vou dar um pequeno spoiler, são 2 deputadas que vão estar conosco, só não vou adiantar os nomes porque podem haver imprevistos aí, o pessoal está na correria lá em Brasília também, mas a princípio vamos ter 2 deputadas para um bate-papo muito legal amanhã também às 20 horas. E a Ingrid volta com a gente na semana que vem, ela vai começar a aparecer mais aqui no canal do YouTube na Fórum, né, Ingrid? Isso aí, tamo junto. Luiz, você quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer a você, ao Ivan, e a todo mundo que está nos vendo. Tomara que a gente possa se reencontrar e fora do isolamento, né? Inclusive com a turma que está vendo, quem sabe, papos, debates, encontros e festas. Isso aí, vamos pensar aí que futuro vai ser esse, né, Luiz? Vamos pensar o que a gente pode construir junto para trazer mais gente para agregar esse movimento. Vamos ver o que a gente vai fazendo aí e informando as pessoas. É isso aí. Obrigado. Valeu para todo mundo que assistiu. Não esqueçam de apertar o sininho aqui no nosso canal, caso você não seja inscrito. Se você não perde nenhum programa, recebe as notificações aí no seu celular. Amanhã, 11h30, tem Fórum 11h30, com Renato Rovai, Adriana De Lorenzo. E à noite, às 20h, como sempre, mais um Fórum Debate. Até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.